Fala, psico! Se você chegou por aqui agora, eu quero começar te dizendo uma coisa. Nada do que eu construí na psicologia clínica foi rápido, fácil ou óbvio. Meu nome é Fran Valdrigues, sou psicóloga há mais de 15 anos, sou mentora de psicólogas e por muitos anos eu fiz exatamente o que a maioria de nós faz depois da graduação. Me formei e comecei a atirar para todos os lados, tentando sobreviver da psicologia. Trabalhei em inúmeras áreas, aceitei o que aparecia, ouvi muitas vezes que não dava para viver da psicologia e por um bom tempo eu acreditei exatamente nisso. Teve fases em que eu atendia pouco, ganhava mal, pagava para trabalhar, me sentia culpada e eu cheguei até a duvidar se eu realmente tinha escolhido a profissão certa. E isso doía, porque a psicologia sempre foi o lugar onde eu me sentia viva. Era onde tudo fazia sentido para mim. Era onde eu tinha brilho nos olhos. Mas o mercado, a falta de orientação prática e a romantização do amor pela profissão quase me fizeram desistir dela. Em um momento da minha vida, depois que eu engravidei do meu segundo filho, eu simplesmente paralisei. Ele nasceu com uma alergia alimentar severa, tudo passou a girar em torno disso, também foram muitas mudanças de cidade e na época uma depressão silenciosa. Na cidade em que a gente morava naquele momento, eu me anulei completamente. Vivi só para os meus filhos, para o meu marido e para a nossa casa. A psicologia ficou em segundo, terceiro, quarto plano. Na prática, eu decidi que aquela Fran profissional naquele momento já nem existia mais. Até que um dia, saindo de casa com meu filho menor para ir buscar minha filha maior na escola, eu passei na igreja e lá, sentadinho, olhando para Deus, eu tive uma conversa que foi muito sincera. Eu pedi para que ele me mostrasse um caminho, porque do jeito que eu estava, eu sabia que eu não estava vivendo. Eu estava sobrevivendo e a angústia era enorme. Naquele mesmo período, meu marido estava tentando uma transferência de cidade e tinham surgido algumas possibilidades, lugares distantes, e um deles chamava Ceará, uma cidade no interior de Santa Catarina com 17 mil habitantes. No mesmo dia em que eu fiz aquela conversa lá na igreja, ao sair dela, eu comentei com uma conhecida que estava ali passando. E as coisas que ela me falou naquele momento foram uma virada de chave enorme. Ela começou a falar daquela cidade com tanto ânimo, com tanta alegria, com tanto entusiasmo que eu pensei, isso aqui só pode ser um sinal, né? É a resposta que eu pedi. Quando a gente se despediu, eu liguei imediatamente pro meu marido e eu disse, vamos tentar? Eu acho que eu recebi um sinal. Ele tentou, não só tentou, mas conseguiu. E naquele dia algo em mim já estava mudando, sem eu nem mesmo saber. Quando nós chegamos na tal Ceará, tudo que eu ouvi foi, aqui não dá para viver a psicologia. As pessoas saem dessa cidade aqui para ir consultar fora. Aqui ninguém paga, ninguém recebe mais do que R$30. E foi ali que eu decidi dar um basta e pontuar o meu momento do chega. Eu parei de ouvir quem já tinha desistido e comecei a focar no que eu realmente queria construir. Foi nesse momento que eu parei de tentar ser a psicóloga que me ensinaram na graduação e comecei a construir a profissional que eu precisava me tornar. Eu entendi que não bastava ser boa clinicamente. Eu precisava saber me posicionar, precificar o meu trabalho, me sustentar emocionalmente, estruturar uma clínica que não me adoecesse. E com o tempo, a agenda começou a lotar, na verdade com o tempo e com muito trabalho. E depois disso, conquistei lista de espera de mais de 4 meses e pela primeira vez eu consegui viver da clínica com dignidade, com brilho nos olhos. Mas foi aí que algo começou a me incomodar. Enquanto eu estava com a agenda cheia e lista de espera, eu vi um monte de psicólogas excelentes, sem paciente, sem direção e cheias de culpa por quererem ganhar melhor com a nossa profissão. Foi ali que eu entendi que o problema não era a psicologia, era a forma como a gente era preparada para viver dela. E foi daí que nasceu o Viver de Psico. Da necessidade de ensinar o que a graduação não nos ensina. Da vontade de parar de romantizar o sofrimento da psicóloga e começar a construir uma clínica sustentável, ética, possível, real. Aqui, a gente não ensina a fórmula mágica. A gente ensina estrutura emocional, estrutura clínica, estrutura de posicionamento e estrutura para o teu negócio. O VDP não foi criado para prometer facilidade. Ele foi criado para formar responsabilidade profissional. E se você está aqui, provavelmente você sente
que dá para fazer diferente. Você sente que viver do teu consultório particular é o que você deseja. E deixa eu te contar uma coisa, dá sim para fazer isso, mas dá com clareza, com técnica e com posicionamento. Então, psico, seja muito bem-vinda ao Viver de Psico. Aqui a gente constrói clínica de verdade.